Olá pessoal, dando sequência à nossa disciplina Mecânica das Estruturas 1, a gente vai falar hoje sobre as vigas inclinadas, tá? É o nosso sexto assunto, na sequência das aulas gravadas, e esse é um assunto que tem uma importância fundamental, tá? Primeiro porque ele muda um pouco o caminho pelo qual a gente está seguindo, né, na resolução dos problemas, no entendimento dos problemas. Para tanto, eu faço uma motivação inicial, tá? Ela é um pouco velha, acaba desmotivando, ou desmotivação inicial. Mas, assim, o uso, né, desse tipo de peça, ou seja, das vigas inclinadas, ele se faz muito necessário, né, em situações onde a gente precisa fazer a diferenciação de posição das pessoas para visualização. Então, em situações como teatros, arenas de esportes, né, ginásios, os estádios de futebol, principalmente recentemente na Copa do Mundo no Brasil, eles foram elementos que foram utilizados de forma bastante importante, tá? Então, o entendimento desse tipo de estrutura é interessante para que a gente entenda o comportamento de uma viga não mais naquela posição tradicional dela, que é a viga mais comumente usada, tá? Então é importante a gente entender, tá? Então a gente tem uma série de imagens de vigas que foram utilizadas, como vocês viram aí nos estádios do Corinthians, Maracanã, tá? Então, além disso, para mudanças ou elevações dentro das edificações, as escadas convencionais que a gente usa tradicionalmente podem ser construídas, tá? Com o conceito de vigas inclinadas, tá? Ah, professor, existem escadas que não fazem uso de vigas inclinadas? Existem, não tem problema, tá? A gente pode pensar em escadas de diversas formas possíveis. Só que o mais comum é que as escadas tenham o uso de vigas inclinadas, tá? E o que acontece, né, com esse tipo de edificação? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente tem uma viga horizontal, tá? Então, dado uma viga horizontal, a gente entende já claramente que para esse tipo de viga, o carregamento está segundo a direção perpendicular a essa horizontal, ou seja, tem um carregamento vertical. O carregamento sendo vertical, quando a gente faz a análise da seção transversal, a gente observa sobre essa seção transversal dois tipos de esforços, o esforço cortante e o momento fletor. Tá? Então, é claramente entendido isso, do que a gente já exercitou, pelas listas que vocês já fizeram, até esse ponto da disciplina. Então, quando a gente tem agora uma viga inclinada, a situação muda um pouquinho. Tá? Primeiro, quando a viga é inclinada, as seções transversais elas não são mais verticais. Por quê? Porque, por definição, a seção transversal ela tem uma inclinação de 90 graus em relação à linha da viga, ao eixo da viga. E se o eixo da viga não é horizontal ou não é vertical, no caso seria um pilar, e se o eixo não é horizontal, né, de uma viga, o que a gente vai observar é que essa seção transversal tem uma orientação, vamos dizer assim, não mais convencional, ou seja, não mais simples. Então, ponto a ponto, seção a seção da estrutura, você vai ter diferentes configurações de posição de seccionamento, ou seja, de orientação da seção transversal. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, né, que é bem claro, é o seguinte: se essa seção é inclinada, eu não posso mais só simplesmente dizer que nessa seção inclinada existe esforço cortante e momento fletor. Naturalmente vai surgir o terceiro esforço, o esforço normal. Tá? E em alguns casos, esse é o principal dos esforços. Então é importante a gente colocar isso na nossa mente, tá? Então uma viga inclinada, ela já traz consigo uma primeira condição que é a questão da viga ter mais esforços. Então o esforço nulo que a gente identificava nas vigas horizontais, esforço normal, ele em geral não vai mais se apresentar, tá? Isso dito, tem um outro aspecto importante em relação às vigas inclinadas, né? Além desses dois aspectos que eu já falei. O terceiro aspecto a se notar é que os carregamentos externos, eles agora assumem posições diferentes, tá? É uma consequência da primeira, mas eles assumem posições ou orientações diferentes daqueles convencionais que a gente está tratando, tá? Então, a gente pode ter situações onde o carregamento ele continua se mantendo horizontal, aliás, vertical,
Ele se distribui ao longo da viga inclinada, mas se distribui de forma ao longo do eixo da peça. Ele não se distribui mais naquele comprimento horizontal. Tá? Esse carregamento Q, ele agora é distribuído ao longo de uma distância diferente do seu, vamos dizer assim, do que seria a horizontal. Tá? Então, a primeira classificação, o primeiro entendimento que a gente tem que fazer em relação a isso. No caso do carregamento horizontal, era muito simples, tá? Era um Q vezes um L, um comprimento L horizontal. Então, L era horizontal. Agora, esse comprimento L ele pode ser subdividido ou entendido como sendo por Pitágoras, né? Então, essa simplificação que a gente vai perceber é o seguinte: esse carregamento agora se distribui não mais sobre um cateto, mas ele se distribui agora sobre a hipotenusa de um triângulo formado por esses três lados. Então, formei um triângulo aqui, com o comprimento da peça, a distância horizontal desse comprimento e a distância vertical desse comprimento. Então, vamos chamar aqui de A e aqui de B. Esse A e B, pessoal, pode ser qualquer denotação. Estou usando A e B, mas vocês podem usar o que vocês acharem mais conveniente. Esse comprimento L agora, ele tem uma certa relação com esses lados, tá? E vai depender justamente da inclinação da sua viga, tá? Então a gente vai construir, pelo menos inicialmente, tá? O entendimento das vigas com modelos, vamos dizer assim, que sejam representativos de todos os problemas, tá? Em termos das aplicações, né? Posso citar aqui, a gente vê muito claramente, né, o uso nas arquibancadas, escadas, rampas e também alguns detalhes arquitetônicos. Então, sempre que a gente precisa mudar de nível, seja mudar de nível, ou seja, deslocamento de pessoas que precisam mudar de nível, se não for usado por um equipamento tipo elevador, um equipamento automático, então é equipamento construtivo mais comumente usado para mudar a pessoa de um patamar para o outro, geralmente são as escadas e as rampas, tá? As rampas de acessibilidade e tal. A gente pensa também muito na acessibilidade hoje em dia das edificações, então a gente não pode mais construir um prédio com fim público. Tem essa preocupação. Então, naturalmente, essa solução estrutural, ou seja, a necessidade desse tipo de peça vai ser comumente achado por nós. As arquibancadas que já foram citadas, pode ser arquibancada de teatro, arquibancada de cinema, arquibancada de estádio de futebol, de arena, modernas arenas. Então, tudo isso vai ter uso. E alguns detalhes arquitetônicos, tá? Alguns exemplos aí, tá? Numa faculdade lá no Recife, maquete, né? E também no Ninho de Pássaro lá na China, né? Então, o Ninho de Pássaro fez muito uso das vigas inclinadas no seu detalhamento arquitetônico. Ele é todo construído por meio de vigas de aço, né? Vigas importantes, tá bom? Por definição, né, são vigas que apresentam uma certa declividade em relação à direção horizontal, tá? A gente vai adotar, chamar essa inclinação, pega um lápis, essa inclinação de alfa, tá? Só para simplificar. Ah, eu quero chamar de beta, eu quero chamar de delta, eu quero chamar, chama do que você quiser, tá bom? O alfa aqui é só para a gente criar uma padronização, pelo menos para essa questão do ensino, tá? Para apresentar para vocês os conceitos. Então, em geral, você vai ter uma viga com uma orientação inclinada em relação à direção horizontal, alfa. Então, dado que aqui é a direção x, esse é o eixo da nossa viga, tá? Então, aqui é o eixo da viga, esse eixo inclinado. Ele apresenta uma orientação alfa em relação à direção x. Ah, poderia usar outro ângulo? Poderia, tá, pessoal? Então, em algum outro caso, você vai usar um outro ângulo, referência em relação ao eixo y, referência em relação à vertical, tá? Então, aqui é apenas para a gente caracterizar. E por serem inclinadas, as seções naturalmente vão ser inclinadas em relação a essas direções horizontais, né? Isso é muito claro. Então, lembre que a seção transversal ela é sempre normal ao eixo da peça. Em sendo normal ao eixo da peça, naturalmente, essa seção também vai ser inclinada, tá? E a gente percebe que a gente pode fazer algumas construções geométricas, né? Simplificação. Dado que esse ângulo é θ, percebo que esse ângulo aqui também é beta, e por aí vai. Isso vai ser sempre muito necessário, tá? Quando a gente for tratar do equilíbrio da seção transversal. Porque no equilíbrio dessa seção transversal, naturalmente você vai ter que calcular os componentes das forças segundo a orientação desses eixos, tá bom, pessoal? Então a gente pode pensar também em eixos locais da peça. Então, dado que o problema é inclinado, a gente pode pensar ponto a ponto como eixos locais. E aí vai depender de como você quer abordar cada tipo de problema. Então, por essas seções serem inclinadas, como está escrito aqui, né? As seções são inclinadas, a gente vai ter surgimento, né, como eu citei anteriormente, do esforço normal como um esforço importante. Tá? Não mais só o cortante e o fletor. Tá?
que já acontecia nas vigas clássicas, por assim dizer. A resolução, peço desculpas aí, ficou sobreposto, mas dá para apagar aqui. Aproveitar aqui. Então, ficou sobreposto um pouquinho, mas só está escrito aqui esforço, tá? A resolução é análoga das vigas comumente estudadas, mediante o equilíbrio da seção. Agora é uma seção inclinada. Então, por meio do equilíbrio dessa seção inclinada, a gente vai determinar quais são os esforços internos, do tipo momento fletor M, do tipo esforço normal N e do esforço cisalhante V. Tá? Então, essa solução é, vamos dizer assim, clássica. Os tipos mais comuns, tá, que a gente vai estudar. E entendam assim, essa tipologia que eu estou colocando é uma tipologia que eu estou adotando, que algum outro livro, assunto pode adotar. A gente pode ter tipologias diferentemente adotadas de acordo com o critério do autor ou do aquele que está apresentando o assunto. Tá? Então isso não guardem para si uma grande os tipos são só desses. Não, cada autor classifica. Eu fiz essa classificação para a questão de didatismo, tá? Para a gente entender claramente. Então, para classificar, a gente pode dizer que a gente pode ter vigas com carregamento distribuído ao longo da vertical, então é um traço muito comum, com carregamento distribuído ao longo da horizontal e com carregamento distribuído segundo a direção normal, o eixo da viga, tá? Pode ter uma situação que escapa um pouco desses três tipos, tá? Mas como eu tenho dois carregamentos que são normais entre si, então qualquer combinação linear que eu tente fazer aqui, vou pegar de novo a minha caneta, então, dado esses dois tipos que eu estou ilustrando aqui, o tipo 1 e o tipo 2, eu posso construir qualquer um outro tipo de carregamento, tá? Então, o que seria um carregamento distribuído ao longo do eixo horizontal? Então, seria a seguinte situação, dado uma viga inclinada, qualquer, estou simplificando aqui, ela pode ser biapoiada, como vocês estão vendo, pode ser engastada e apoiada, engastada em balanço, você pode ter um balanço inclinado, não tem limitação em relação a isso, não é proibido, tá? Ele é até simples, se você for pensar, a gente acaba não fazendo. Vai ter um exemplo na lista provavelmente, mas os problemas de engastes inclinados eles são tão simples quanto os engastes convencionais. Depois a gente pode explicar porque na aula síncrona. Vocês me perguntem, tá? Espero que alguém pergunte, senão vocês ouviram a aula até esse ponto, até esses 13 minutos da aula, tá bom? É importante fazer isso. Então, a carga quando é distribuída verticalmente, então tipo 1, eu vou usar uma cor aqui para o tipo 1. Vou usar a cor azul. Não, azul não tem contraste, vou usar a cor verde. Então, distribuída segundo a direção horizontal. É quando a consideração do estruturamento que você fez da sua carga, você fez segundo a direção horizontal. Ela é distribuída horizontalmente. Então, tipo 2 aqui, tá? A carga também pode ser distribuída segundo a direção lateral. Então, esse tipo de carga a gente diz que é do tipo 1. Vou pegar outra cor aqui para ilustrar. Perdi minha caneta aqui. Achei ela aqui. Ela foi para o outro lado. Vamos aqui. Vou usar a cor azul. Então, para a cor azul está aqui ilustrada. É uma carga do tipo 2. Oi, meu amor. Vem cá. Tipo 1. Quando ela é distribuída lateralmente. Vem cá. A participação especial para vocês. Vem cá. Vem cá. Diz oi pra galera aqui. Oi. Diga oi, galera. Oi, gente. Boa aula para vocês. Boa aula para vocês. Então a gente tem basicamente esses dois tipos de carregamento. O papel vai já brincar, tá? Espera lá um pouquinho. Eu gosto de brincar de... Tá bom, já. 2 minutinhos. Então a gente pode ter um carregamento distribuído segundo a direção horizontal e pode ter um carregamento também distribuído sobre a direção vertical. O terceiro tipo, tá, é quando a gente tem um carregamento distribuído segundo a direção normal ou eixo da peça, tá? Que seria, vou usar outra coisinha aqui para ilustrar. E aí depois a gente, nas aulas ao vivo, a gente vai fazendo exemplo de cada um dos tipos, tá bom? A gente está quase concluindo. Seria um carregamento distribuído segundo a direção normal ou eixo da peça. Esse seria o nosso tipo 3.
E aí a gente teria todos os tipos de carregamento. Okay? Então, só ilustrando aqui rapidamente, tipo 1, tipo 2, aliás, na sequência que eu fiz. O tipo 2, né? Tipo 1. E o terceiro, que seria carregamento distribuído segundo o eixo da peça. Tá? Então, a gente vai fazer esses exemplos, por parte deles, para a gente começa a parte deles na nossa aula de exemplos, tá bom? Forte abraço para todos. Desejo que todos estejam bem e estejam nas suas casas.